Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Boa tarde, trabalhadores da Funarge. Tem aqui não só o meu apoio, mas de toda a bancada do PSOL, que está contrária à extinção da Funarge, do MIS, da FIA, da FIPERJ. Não só porque entendemos a importância do trabalho de vocês, mas também porque vemos que a medida que o governo propõe, além de não significar nenhuma economia de receita, pode, pelo contrário, significar o aprofundamento desse modelo de gestão que tem colocado o nosso Estado hoje em situação falimentar. Porque se extingue a Funarge, se extingue o MIS, se extingue a FIA, quem vai gerir as políticas públicas que hoje são geridas por vocês? Os nossos museus, os nossos teatros, as nossas políticas para a infância e adolescência. Certamente, na próxima quadra, a solução será apresentada por meio de mais organizações sociais, de mais privatizações, e aí se aprofunda a crise na Previdência, porque não entram novos servidores para continuar compondo o nosso quadro e alimentando a nossa Previdência, e no final das contas, quando vem a crise, mais uma vez, é nas costas do servidor e no desmonte dos serviços públicos que o governo vai querer jogar a conta, e a gente não compartilha disso. Então, estamos contra o fim da Funarge, vocês têm todo o nosso apoio. E uma das medidas que o governo está querendo tomar nessa crise, que nos faz hoje vir aqui ao plenário, e que entendemos que também é uma dessas medidas que podem aprofundar o quadro caótico do nosso Estado, é a proposta de reduzir o orçamento da FAPERJ ao meio, de 2% para 1% do nosso orçamento. Essa é uma proposta muito grave. Primeiro, porque se ela de fato for aprovada aqui por essa casa, ela vai significar um duro golpe na produção de ciência, tecnologia, conhecimento no Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, com a consolidação desse financiamento, a gente conseguiu fazer com que o Estado do Rio de Janeiro fosse responsável por cerca de 1/5 de toda a produção científica desenvolvida no nosso país. A diminuição ao meio desse orçamento significa uma ruptura completa com esses projetos que já estão em curso e com novos projetos que poderiam se desenvolver. Num momento de crise, onde devemos buscar saídas, no momento onde a sociedade brasileira está, por exemplo, temendo o avanço da Zika e a sua ligação com os casos de microcefalia, a gente cortar verba da pesquisa significa a possibilidade de atrasar a descoberta de novas vacinas, de novos medicamentos, de novas ações na área da saúde pública, na área das pesquisas farmacológicas, para enfrentar, por exemplo, o avanço desses males que hoje nos assolam. E mais do que isso, nos últimos anos, o governo do Estado do Rio de Janeiro tem feito uma política perversa com as universidades públicas. Cortou as verbas de custeio, fazendo com que todos os anos as universidades passem um aperto financeiro tremendo para conseguir fechar as suas contas. Quando chega no final do ano, o governo às vezes libera uma verba suplementar, às vezes não, permitindo que a UERJ, a UESO e a UENF consigam fechar suas contas. Nesse quadro de redução de investimentos e de falta de recursos de custeio, boa parte do que tem sido gasto nas universidades, com a sua manutenção e muitas vezes com investimentos para equipar a própria universidade, tem vindo de projetos de pesquisa desenvolvidos por seus professores.
em conjunto com seus alunos, com os residentes, com os bolsistas. A redução ao meio do orçamento da FAPERJ significa, então, além de uma ruptura com o nosso processo de produção de ciência e tecnologia, significa também a ruptura com o próprio equilíbrio precário que o governo criou quando asfixiou o orçamento das universidades públicas. Sem financiamento da FAPERJ, é possível que diversos laboratórios não tenham mais condições de renovar os seus equipamentos. É possível que diversos setores das universidades não tenham condições de adquirir computadores, de adquirir maquinário para manter um funcionamento minimamente normal, mesmo num quadro de precariedade. É importante ressaltar que o que está destinado à FAPERJ hoje é um percentual. E esse percentual se reduz à medida que se reduz o orçamento. Então, a FAPERJ hoje, ela já está atingida pela crise. Mas se o governo reduz ainda mais o orçamento, a FAPERJ vai ficar completamente asfixiada. De 2015 para 2016, no próprio orçamento que o governo aprovou nessa casa, já está previsto redução nas verbas da UESO, da UENF, da UERJ, no que diz respeito, por exemplo, ao custeio. Sem a possibilidade dos projetos, essa situação das universidades vai se agravar ainda mais. Vai inviabilizar o funcionamento de diversos setores. Eu cito o caso emblemático da UESO, uma universidade que tem se equipado cada vez mais a partir de projetos de pesquisa e do mérito dos seus profissionais, uma vez que a destinação de recursos orçamentários tem sido extremamente reduzida. Como a UESO vai sobreviver sem orçamento, sem sede e agora também sem recursos da FAPERJ, estimulando e alimentando a pesquisa, o pensamento, a tecnologia que é produzida nessa universidade? Então, mais uma vez destacamos, somente o subsídio fiscal dado pelo governador no final de 2015 a uma cervejaria é superior a todo o orçamento da FAPERJ. Então, o caminho que o governo está seguindo para gerir essa crise, arrebentando as políticas públicas, perseguindo os servidores, desmontando os serviços públicos, é um caminho que só tende a agravar a nossa crise social. Cito o exemplo do Hospital Pedro Ernesto. Tem um corpo de servidores qualificados. É o grande centro de formação de profissionais da saúde no nosso estado. Hoje, opera com menos de 1/5 da sua capacidade, porque o governo está contingenciando os repasses, não está garantindo o orçamento devido do Pedro Ernesto. Quanto de dinheiro está sendo desperdiçado por esses profissionais, pelos residentes que não estão recebendo, mas que em algum momento vão ter que receber do governo, que não estão podendo exercer as suas funções porque o hospital não tem plenas condições de funcionamento. O governo não está economizando ao contingenciar recursos do Pedro Ernesto. O governo está desperdiçando dinheiro às custas da saúde da população. O mesmo vai se dar com a extinção das fundações que o governo propõe, como a FUNARJ, como a FIA, como a FIPERJ. O mesmo vai se dar se o governo levar à frente a sua proposta
de cortar ao meio os recursos destinados à ciência e tecnologia através da FAPERJ. As nossas universidades terão a sua crise agravada, a nossa produção de ciência e tecnologia vai sofrer um colapso e a crise social do Estado do Rio de Janeiro vai aumentar ainda mais. Vamos repudiar e combater essas ações porque estamos do lado dos servidores públicos e do conjunto da população do Rio de Janeiro que vê a necessidade de não destruirmos o nosso Estado como está sendo feito hoje pelo governador Pezão.